Todo atleta sonha em vestir camisa de um grande clube, mas poucos sabem o que acontece antes da contratação. O que faz um treinador acreditar em um atleta? O talento basta, a disciplina pesa mais, o comportamento interfere. Hoje vamos conversar com alguém que já viveu todos os lados do esporte. Foi atleta, foi treinador e hoje lidera um clube, tomando decisões que podem mudar carreiras. Sejam muito bem-vindos ao Ser Atleta Cast, o podcast que fala sobre o que ninguém pergunta, o que ninguém conta e o que todo atleta sente. Eu sou Fernando Brancati e nossa missão é revelar os bastidores da performance esportiva através de conversas verdadeiras com atletas, pais, treinadores e especialistas. Mas antes da gente começar esse bate-papo com o meu convidado, que é super especial, eu quero agradecer a Art for Fight, parceira oficial dessa primeira temporada do Ser Atleta Cast, uma marca que acredita no esporte, nos atletas e no desenvolvimento humano. Se você ainda não conhece, acesse o site oficial e confira todos os produtos. www.artforfight.com.br. Vamos lá. Hoje nós vamos falar com um atleta que decidiu buscar e construir novos atletas. Passou por várias áreas do voleibol, entre elas gestão, arbitragem, bastidores, faculdade. Caio, seja muito bem-vindo ao Ser Atleta Cast. É uma honra te receber aqui, meu amigo. Oi, Fê, uma honra é minha. Quero agradecer pelo convite. Estar aqui batendo um papo com vocês, falando um pouquinho sobre os bastidores. E tenho certeza que vai ser bem produtivo nossa conversa de hoje. Muito legal. Já conversamos muito sobre muitas coisas nos bastidores aí, né? Vamos ver se a gente traz alguma das conversas para cá. Algumas a gente vai deixar nos bastidores ainda, né, Caio? Porque Verdade. o mundo do esporte tem as suas particularidades, né? Me conta aí, quando você era atleta lá atrás, você teve uma jornada como atleta, né? Você iniciou no voleibol como atleta. Sim, Fê, eu comecei o voleibol com 10, 11 anos. Na verdade, né? Eu sempre fui, os meus pais sempre direcionaram eu dentro do esporte, porque eu estudava naquele antigo integral da escola, mas você tinha que ficar o dia inteiro mesmo, aí à tarde você tinha que fazer esporte. E meu pai falou, ó, tem que fazer alguma coisa. E eu, menino, futsal, né? Na minha época era só futsal, aí tinha aquelas outras modalidades. Até um certo dia que eu falei, pai, eu não quero mais jogar futebol. Não quero mais, cansei. Não é o que eu vejo. E meu pai falou, tem que fazer alguma coisa. E eu fui fazer um teste lá na aula de vôlei, tinha poucos meninos, né? Na época era o professor Marcelo Batista. E fui fazer com ele, passei. Ele falou, ó, vamos que você tem talento. Eu era bem coordenado na época, né? E comecei a fazer. E um certo dia o Marcelo falou: Ó, Caio, tem um clube grande, né? Que na época eram poucos, né? E eu acho que você, eu lá com 12 anos, acho que você tem um futuro aí. Aí meu pai era um pouco contra, porque era vôlei, né? Naquela época vôlei era só coisa de menina. E meu pai falou: Ó, não vou levar. Aí o Marcelo, graças a Deus, ele falou assim: Não, eu vou te levar. E falou com meu pai, convenceu, me levou e passei. Nesse grande clube, fiquei lá por 4 anos, né? Quando eu tava entrando na época era o infantil, que agora é o sub-17, eu tive uma pequena frustração. Tive uma lesão, mas eu acredito que não foi por conta da lesão que eu fui dispensado, foi por conta da altura que eu não cresci. E meu técnico na época falava, ó, você precisa ser líbero. E naquela época o líbero não era aquela coisa que é hoje em dia, né? Era uma posição um pouco nova, todo mundo tinha aquele preconceito, não tá só fazendo manchete, defender, não quero isso. Quero levantar, quero levantador, quero atacar. E fui dispensado, fui um pouco frustrado, né? Na época, meus pais conversaram bastante comigo, eu entendi, né? E fui fazer outras coisas da vida, né? Nunca mais tive aquela coisa com o voleibol até que chegou a universidade, né? Isso você tinha quantos anos, ô, Caio? Sub-17, né? Era o quê? É, 15, 16 isso anos? mesmo, 15 para 16 anos eu tinha.
E depois eu fui fazer uma coisa que não tinha nada a ver, Fernando. Eu fui pra natação. Mas peraí, você foi como atleta para natação ou Fui, como... fui Foi nadar? fazer, fui nadar, competir. No mesmo clube que você tava ou não? Não fui pra outro clube, né? Voltei aonde eu jogava pra competir, porque na época lá, era ali no Ibirapuera, tinha as piscinas que tem até hoje, né? Mas eu nunca, se eu olhar pro voleibol, cara, não é isso que eu tenho que, sabe? Mas sempre tinha aquela paixão. E não sabia se tornar isso, né? Até que fui pra universidade, eu tinha que escolher o que eu queria fazer da vida. E na minha época era, ou você fazia direito, medicina e a época da engenharia. Tanto que meus primos, a maioria, são todos engenheiros. E não era aquilo que eu queria, né? Aí foi quando eu decidi contar pra minha mãe que eu queria fazer educação física. O meu pai era aquelas pessoas bem antigas, né? Tradicional, que quer aquilo. E minha mãe que me ajudou a contar pro meu pai. Meu pai até no começo falou: você quer jogar bola? Aí eu Você falei: vai fazer o que da vida? Você é, ouviu isso também? ouvi, você vai ganhar como? Isso aí não É. dá dinheiro, né? Então, mas aí eu fui convencendo, mostrei vídeo pro meu pai. Na época, o YouTube tava começando a fomentar. Mostrei propaganda da faculdade, vídeo. Falei, ó, pai, é isso, ó. Eu quero ser treinador esportivo, porque eu queria ser treinador. Não falava do que era, mas eu queria trabalhar com esporte. Que Fui fazer. legal. Mas assim, enquanto você era atleta, você tinha essa visão de ser treinador ou o esporte te mostrou esse caminho? Porque a gente pega, por exemplo, né? Se a gente pegar a história do Bernardinho, do vôlei, trazer pro vôlei aqui nosso bate-papo de hoje, né? Ele conta no livro, né, que ele não foi um jogador expressivo, né? Tanto é que assim ele desenvolveu tanta habilidade técnica e tática por ficar muito tempo no banco, né? Então, assim, enquanto você era atleta, despertou esse desejo de ser treinador ou você precisou ir para natação, precisou para outros lugares para voltar a ter esse desejo de ser treinador? Eu acho que nunca passou na minha cabeça isso, né? Eu acho que, Fernando, eu falo isso muito para os atletas. Quando a gente vê que a gente não tá mais naquele meio, que a gente não vai conseguir chegar, a gente tem que achar saídas pra gente estar dentro do esporte, né? E eu acho que foi isso que eu encontrei. Falei, já que eu não vou ser atleta, porque no Brasil, principalmente na minha geração, era muito difícil você ser. Hoje é um pouco mais fácil, né? Mas antes era muito difícil você criar uma carreira sólida como atleta, tirando o futebol, né? As pessoas viam como, não, que isso? Ou você tem que ser médico, ou você tem que ser advogado, ou você tem que passar no concurso do Banco do Brasil, né? Era isso que sempre falavam. Então eu acho que eu fui crescendo, amadurecendo e fui criando essa ideia na minha cabeça. Mas isso concretizou como vou falar a verdade, num bate-bola, né? Isso foi que eu falei, não, eu nasci pra isso. Eu nasci pra ser atleta, eu nasci pra ser treinador. Nasci pra formar atleta, não pra ser um Mas atleta. isso dentro da faculdade, de alguma Não, aula? Eu vi um olha, pouquinho lá no seu histórico lá que a gente tem uns professores em comum aí. é, eu tive um professor, o Paulo Russo, ele sempre falava na aula, ele deu aula pra mim de voleibol e de organização esportiva, né? E ele sempre falava assim, Você fez FMU. fiz FMU, ele sempre falava assim pra gente, vocês não estão aqui pra ser atleta, vocês estão aqui pra formar atletas, Isso. né? E muitas pessoas acham que tá dentro da faculdade pra ser atleta, pra tentar isso. E no começo eu tava com essa cabeça mesmo, até o segundo semestre eu tava. E eu comecei a escutar isso e trazer pra minha vida realmente. Eu quero estar dentro do voleibol, eu não falava isso pra ninguém, né? Tanto que eu tive voleibol no terceiro semestre na faculdade. E Fernando, por incrível que pareça, eu acho que eu entrei pra jogar na hora do intervalo que tinha 2 vezes. Porque eu olhava, meus olhos enchiam de lágrimas, esse brilho, querendo, mas eu falava assim, não, Meu esse. lugar não é na quadra mais, dentro de quadra. Exatamente. E eu comecei a observar, né? Que nem você falou que o Bernardinho cita no livro dele. Comecei a observar. Aí um dia, Fernando, a gente já jogando entre amigos, a gente resolveu se inscrever num campeonato. E eu era sempre aquela pessoa, sabe aquele capitão que quer dar opinião em tudo? Não, tem que fazer isso, ó, você vai fazer isso, ó, não, porque chega mais que o bloqueio ó, tá batendo na paralela, você tem que fechar mais. Então sempre fui muito crítico, né? Aí meus amigos falaram assim, ó, mas eu acho que a gente gosta de você levantando, mas eu acho que você tinha que ser nosso técnico. Aí primeira, eu fiquei assim, eu falei, será? Será? Aí já começou a nascer o líder. É. Eu acho que líder eu sou desde pequeno, viu? Porque sabe aquele que sempre gosta da opinião, falar, não, é assim, vamos fazer.
entendeu? E foi daí. Foi daí que depois do primeiro jogo, eu falei, meu, é isso que eu quero, é isso que eu quero seguir, quero formar, eu quero. Porque ser técnico, você vê a evolução do indivíduo, não tem como eu nem explicar em palavras. Sabe, você vê que a pessoa evoluiu, cara, você fica super feliz. Essa semana eu tive uma notícia muito boa que depois eu conto pra vocês aqui. Eu Ah, fiquei vou muito querer feliz. saber. Muito bom. Não, é verdade, né? Porque quando você tá ali acompanhando um time, né? Eu participei de um podcast recente também e me perguntaram o que eu sinto quando eu tô atendendo um atleta que às vezes não tá, né, se sobressaindo e ele tem assim, um crescimento, um resultado muito exponencial. Cara, é incrível a satisfação. É indescritível mesmo, porque assim, cara, é o seu trabalho ali. Você vê o cara saindo de um ponto A, indo para um ponto B, assim, com muita qualidade. E acima de tudo, o esporte tem um lance principalmente nas categorias mais novas, né? Me corrige se eu tiver equivocado, é uma percepção minha. Você está formando caráter, né? Sim. Então você vê a maturidade, você vê o esporte abrindo portas para outras áreas, é muito, muito satisfatório. Cara, eu sou muito suspeito em falar, eu me emociono sempre que eu falo, porque assim, eu sou um apaixonado em transformar a vida, cara. Eu acho que da minha formação na FMU, né? Nós somos colegas de faculdade. Paulo Russo também me bateu em sala de aula nos dois cursos, mas eu vejo que, assim, acima de tudo, hoje eu atuo muito menos com a educação física, né? Ali de base, vamos dizer assim, a essência da. Mas eu continuo com a essência de transformar a vida, assim, de, sabe, pegar na mão e conduzir o ser humano, a pessoa, o indivíduo para um caminho. Para um caminho melhor, para um caminho diferente. Cara, e esse é o papel de fato do profissional de educação física, né? Caio, me conta, essa transição, atleta, depois dentro de quadra, fora de quadra, como que aconteceu? Foi tudo muito. Você falou agora que foi acontecendo, mas como que hoje você enxerga essa transição? Você falou que guardou algumas coisas ali dentro de você. Tinha esse planejamento oculto? Era só um desejo, era um sonho, mas tinha eu vou fazer isso, 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 e as pessoas que falaram que não vai dar certo vão estar errado ou só foi acontecendo? Fernando, eu nem sabia que eu ia ser formado, eu ser professor. O meu, eu costumo falar, o meu pai que dá bastante risada sobre isso, né? Eu ia fazer o direito ou publicidade e propaganda. Na FMU mesmo, passei no vestibular e foi no 45 do segundo tempo que eu falei, ó, não é isso que eu quero, né? E logicamente que quando você vai fazendo as coisas, quando é muito bom, incomoda muitas pessoas. Isso é uma coisa que eu sempre tenho na minha cabeça. Quando é muito bom, incomoda as pessoas. Porque que você recebe de coisas negativas? Ah, você tá ficando doido. Não, ah, para. Não, isso não vai dar certo, né? E eu sou uma pessoa que eu sempre, o que eu começo a fazer, eu termino. Independente se vai ser positivo ou negativo, eu termino. Né? Falar, ufa, eu terminei, missão cumprida. E essa transição veio muito rápida. Eu acredito que veio muito rápido porque eu tava cursando ainda a faculdade e quando eu bateu esse estrado, eu falei, ó, você precisa ser técnico de voleibol. Você precisa ser técnico, eu quero ser treinador, eu quero desenvolver pessoas dentro do voleibol, né? Fui para outras modalidades depois que a gente se forma, né? Eu fui técnico de futsal, mas não era a mesma coisa, não. Fui técnico de futsal dos molequinhos de 8 anos, né? No sub-8. Esse eu não sabia. É, Esse fui. nós estamos sabendo todo mundo junto aqui. Eu fui. Então, assim, mas não era a mesma coisa, né? Por exemplo, hoje, se você falar assim, ó, tá na minha agenda que eu tenho um jogo sábado, 10 horas da manhã. Cara, eu vou acordar às 5 da manhã, feliz, contente, pensando o que eu vou fazer, pensando nisso, aquilo. E nas outras modalidades eu vi que não, né? Ah, tem mais um jogo de futsal com a molecadinha. Mais um. Mais um jogo de futsal. Não, isso, cara, eu tive o ano passado, né, o privilégio de estar ali perto do clube. A gente vai falar um pouquinho mais ali do clube, obviamente, e eu sempre notava isso, independente do horário, a energia sempre foi muito alta ali, Sim. né? Talvez com o papel de puxar o resto do time para cima ali e tudo mais,
mas eu sempre via isso aí. Me conta aí, cara, o que que você acredita que a quadra te ensinou sobre você ser, cara, dedicado a esse ponto, persistente? Olha, Fê, a quadra, eu falo que ela é muitas vezes meu refúgio. É, desculpa, Fica à vontade. é a superação da minha vida. Porque no momento que eu achei que nada pudesse dar certo, foi a quadra, o atleta que tava ali, que eu lembro que eu tenho uma fala que sempre vem na minha cabeça. Uma atleta minha de 3 anos falou assim: Tio Caio, vamos que dá. Sabe? Então a quadra pra mim é minha segunda casa. É onde muitas vezes eu tô ali em pensamento, eu choro, eu muitas vezes, se isso aí ninguém sabe, eu desabafo, sento na quadra, converso comigo mesmo. Eu acho que a quadra é que me acolhe, né? O voleibol na minha vida transformou minha vida. Hoje eu sou a pessoa que eu sou graças ao voleibol. Essa é o que eu sempre falo pra todo mundo. E você, na quadra, você se sente bem, inclusive sozinho. Sim. Você tira lá seu tempo, seu cantinho escuro é a quadra. É, é a quadra. Hoje eu não consigo me ver fora das quadras. Eu tento sair da quadra, ficar só na lição, mas eu não consigo. Eu sempre rodeio e eu volto pra quadra. Muito bom. E aí, nessa transição, ainda pegando essa esteira, né? Pegando esse caminho do desenvolvimento, o Caio, ele, né, foi atleta, ficou uma lacuna ali, talvez a desistência pelo medo da frustração, uma lacuna, um espaço ali de ir para uma outra área que não era do seu desejo, foi para educação física, voltou para a quadra, da quadra foi para a lateral da quadra, né? Já pro lado de fora. E aí começou a vir aí o papel do líder, do gestor. Como que foi esse momento até a construção, fundação do AJR Voleibol? Cara, de verdade, eu até acho que é uma loucura, sabe? Muitas vezes eu olho pra trás, eu já até vai fazer 10 aninhos já. Eu olho pra trás, às vezes eu olho e falo, cara, olha o que graça. Logicamente eu tive muitas pessoas atrás de mim, muitas pessoas me dando uma base, né? Mas eu olho, às vezes eu desacredito, sabe? Foi onde eu cheguei, um clube que não era nada, hoje tá entre os 18 melhores times da Federação Paulista. Entre quais? Desculpa. 18 dentro do 18. masculino, 18 dos 18 melhores da Federação Paulista. E, cara, foi dia a dia. Foi um dia de cada vez. Foi um dia de cada vez. Eu sempre sou a pessoa que coloca um objetivo, né? Eu começo o meu ano colocando um objetivo e eu falava assim, ó, esse ano eu quero uma coisa mais séria, né? Lá atrás, quando a gente começou na JR, era eu, o Rodrigo e a Fátima. E eu falei, não, nós temos que fazer uma coisa séria, uma coisa que vai dar certo. Vamos. Começamos. Aí o Rodrigo comecei a ver que o negócio tava muito sério. Aí o Rodrigo falou, ó, cara, pra mim não dá isso. Eu acho melhor eu desistir, você continua aí. Eu falei, e agora? Aí foi quando veio o Benemar na minha vida, que foi um cara que estruturou de uma forma, um cara mais velho, um cara que falou, não, se você acredita, vamos, né? E foi indo, foi os anos, a gente foi, ficamos um tempo lá no Democrático do Ipiranga, um tempinho com sede lá. Aí depois veio as coisas que os atletas, porque antigamente os atletas treinavam sábado e domingo só. Precisava treinar de mais treinos, porque a gente tava participando de competições maiores, né? Porque a gente tava jogando só escolar. Tava sendo campeão de tudo. Aí eu falei, meu, chega a hora que você precisa crescer, né? Você precisa ter novos horizontes. E surgiu a oportunidade de a gente treinar todos os dias, né? Numa quadra, um patrocinador veio e falou, ó, vou ajudar vocês com isso, vou mandar vocês para um lugar. Foi, não deu muito certo. Foi a primeira frustração que eu tive com a JR. Isso como Mas gestor, né? como Já como, gestor. porque aí você se tornou presidente dentro da Isso, estrutura, né? Teve essa fundação, né? Vocês sim, fundaram. O AJR
era um grupo de amigos, né? Isso. Da escola. Conta só um pouquinho ali pra gente contextualizar um pouquinho o que é. Todo mundo pergunta, o que que é a JR? Os atletas sabem que é atletas joelho ruim, não. É Amigos do Júlio Ribeiro, que era uma escola que eu estudei, que eu fiz o ensino médio, o Fundamental 2 pro ensino médio lá. Foi aonde que eu comecei a jogar voleibol, né? Tá. E de final de semana tinha um projeto lá, Escola da Família, que saía de final de semana. E foi eu, o Felipe, o Luiz Carlos, o Luiz Henrique, a Carol, tudo jogava voleibol. E a gente resolveu, todo final de semana tava jogando voleibol lá na escola. A gente resolveu escrever campeonato. Mas como que vai ser o nome do time? E era a época, eu acho que de Olimpíada do Brasil. No Rio, se não me engano. Vamos. Amigos do Júlio Ribeiro. Porque o futebol tem muito isso, né? Amigos não sei o quê. Mas a gente não tinha noção. Amigos do Júlio Ribeiro, vamos. Aí fomos, jogamos um campeonato e tal. Chegamos à final contra o Vila Guarani, que ficava no Jabaquara. Meu, numa quebrada, lá no João e Maria, que se for hoje eu nem sei onde que é. Aí chegou lá no final o pessoal gritando, JR. E o negócio ficou, sabe? JR. Uma coisa, sabe, que ninguém esperava. E depois daí, a gente decidiu tornar uma coisa séria. Mas aí a gente falou, a gente precisa registrar o nome, a gente precisa, sabe? Como a gente vai fazer? Vamos registrar a JR mesmo, tá na boca de todo mundo. É a JR, né? Amigos do Júlio Ribeiro e é isso, é de onde a gente veio. Aí a gente passou por escola particular, que sediava a quadra, que viu que o negócio era bom, era um time do bairro e tal. E foi isso até nós chegamos hoje, que nós somos um clube. Muito legal, muito legal. E tiveram algumas mudanças, né? Recentemente aí no último ano, né? Eu diria no Sim. último ano aí, um ano e meio aí, tiveram grandes mudanças aí, um espaço muito legal, grande. Sim. Tiveram, né, seus contratempos, como tudo na vida a gente encontra e esbarra aí nos desafios, mas hoje eu acompanho hoje um pouquinho mais das redes sociais, um pouco mais distante, né? Tá muito bonito o espaço e o trabalho tem sido feito com bastante excelência, né? Me fala um pouquinho, Caio, vamos entrar agora num bate-papo agora já olhando para o Caio lá, atleta, né? Que o Caio, ele era um atleta que sonhava chegar, né, no esporte, num alto rendimento, num clube grande, né, vestir uma camisa pesada, e hoje o Caio está do outro lado recebendo atletas que sonham também, ou que acreditam sonhar com coisas muito grandes, com times grandes, que isso, no meu trabalho, eu acho que isso é fundamental, você sonhar grande e pequeno, né? Tem até uma frase, Paulo Lemon, se eu não me engano, que é sonhar grande e pequeno tem o mesmo peso, né? É difícil do mesmo jeito. Então sonhar grande que é melhor, né? E você tem esse sonho grande, né? As coisas foram acontecendo, você fala em planejamento, mas eu acho que tem muito mais a ver com um sonho grande do que com o planejamento propriamente dito, né? Tipo assim, eu quero mais, eu quero chegar mais. E eu posso falar isso porque nós já conversamos, né, em outros momentos sobre sonho grande e você sempre colocou sonhar em estar cada vez maior junto com o clube, né? Falando um pouquinho agora do Caio, a gente vai entrar nesse momento aqui de falar do Caio como gestor que recebe esses atletas que sonham grande. Quando um atleta chega para uma avaliação, qual é a primeira coisa que você observa? O que você olha? O que você presta atenção nesse atleta? Olha, Fernando, falar sobre você ver o futuro é muito difícil. Porque da mesma forma que você pode enaltecer o futuro de uma pessoa, você também pode acabar com ele, né? Porque todo mundo é sonhador, todo mundo sonha em ser atleta, mas nem todos vão ser. E é uma realidade que nós temos que estar de frente, e é muito difícil você tratar isso com a base, né? Porque talvez você vê o Giba, né? Falaram, ó, desiste que você não tem altura, você não vai ser atleta, e provou que foi um dos melhores do mundo, né? Eu costumo sempre ter um olhar pedagógico, né? Principalmente com a base, com os pequenininhos lá, o sub-13, sub-14, sub-15, a parte da coordenação, a vontade, porque muitas vezes o moleque tem o talento, a menina tem o talento, mas não é isso que ele quer, né? Então, eu acho que a vontade, porque
logicamente, na seletiva todo mundo fica nervoso. Mas você consegue perceber o menino que tem o dom, a menina que tem um dom e a menina que não, né? Que tá nervosa ali, que não consegue nem andar, como a gente fala, né? Então eu acho que antes de você olhar a técnica, muitas vezes dentro dessa categoria de base, você tem que olhar lá na frente. Tá? Se eu trabalhar com esse atleta, será que ele tem condição de virar um atleta de, não seja alto rendimento, mas de competição, um sub-15, sub-17? Porque se você pegar o pequenininho, ele tem muito moleque que não tem coordenação, mas ele tem o dom, né? Sim. E se você for só pela coordenação ou também só pelo dom, você não fica com ele. Porque hoje todo técnico de voleibol, ele quer um moleque pronto, né? Ele quer um moleque pronto, ele não quer trabalhar em cima do moleque, ele não quer formar o moleque, ele quer um moleque que sabe jogar e ele só vai dar as coordenadas e tá tudo certo pra ele. Mas por que que você tem essa visão? E eu compactuo um pouco dessa visão, tá? Mas por que que, na sua opinião, tem tido isso? Por dificuldade em trabalhar talvez com a geração, em dificuldade de trabalhar mesmo em quadra, ou capacidade, ou comodismo? Porque a gente falar numa categoria mais alta, um sub-19, um sub-21, é óbvio que você não vai ensinar a fazer passada para Nem vai atacar, funcionar. né? Nem vai funcionar. Né? Mas assim, qual que é a sua visão com relação a isso? Então, hoje você vê que a gente fala muito sobre atleta de alto rendimento, mas eu vejo que o mercado hoje precisa de técnicos também um pouco melhor e mais pedagógicos, né? É, Lá na minha época, nem vou falar o tempo, senão revela um pouco da minha idade. Então nem fala a sua, porque se você falar a sua e eu falar de que época que eu. Aí revela as duas. Antes você pegava o menino que tinha coordenação motora, coordenação que fazia todos os movimentos. Eu acho que foi por isso que eu passei num time grande e eu era coordenado mesmo, realmente. E hoje o técnico ele não quer, ele quer especializar, né? Você já vê pela base. O menino que não passa, ó, vai ser central. Mas ele é alto, talvez o moleque é alto, é piloto. Esse aí é central. O moleque não tem o dom então esse vai fazer tal coisa. Então, os técnicos hoje não é mais global, não estão preparados mais para desenvolver tanto, né? É isso que eu percebo, a minha visão. Posso estar errado, mas é a minha visão que eu Sim. vejo, né? Os técnicos hoje, eu sou uma pessoa que antes de eu querer entrar para jogar a Federação Paulista, eu procuro muito estudar bastante. E eu gosto de ter bastante treino, né? E você vê os treinos de hoje em dia, que muitos treinos é cantado só, né? O técnico não consegue mais demonstrar, ensinar, ter aquela coisa pedagógica. Então eu acho que muito para se pegar pronto, querer o moleque pronto, a menina pronta, por conta disso, pela essa falta, né, pedagógica, essa falta de você não ter tanta, vou até dizer, habilidade para você ensinar tanto, né? Entendo. Eu vejo que assim, e é bem desafiador, né? Eu vejo lá no clube que vocês têm as categorias, nem todo mundo joga todas as competições, né? Tem um time de competição e tem a base e formação. Eu vejo que fora disso, e se a gente esteve no voleibol, né? Está. Eu ainda tenho atleta de vôlei, alguns atletas de voleibol, mas bem de perto, né? A gente não tá mais tão ligado assim no voleibol. Cara, você não acha de verdade uma escola de formação. E eu acho que também tem um pouco de uma distorção da família, né? A família leva o filho, leva a criança para um time de alto rendimento esperando que ele vai se desenvolver tecnicamente, que ele vai se desenvolver pedagogicamente. Vamos falar sobre isso. E acho que o treinador também cria muito esse estereótipo, né? Bom, eu tô no clube de alto rendimento, eu sou alto rendimento. Então, você tem que aprender a jogar pelo YouTube, fazer aula particular, né? E assim, e acaba assim, dispensando muita gente boa nesse processo, né? É que nem aquela coisa, Fê, que é o de praxe. Seletiva, tal. Básico, saber rodar o 5-1. Às vezes a gente vê pelas competições, vou falar uma coisa assim, que para alguns vai assustar um pouco. Dentro da Federação Paulista, tem técnico que não sabe o rodízio, né? A gente, assim como Toma você, ponto de rodízio, né? toma, e tipo assim, você vê, aí pede pro árbitro conferir. Muito árbitro também não sabe, tá? Então essa parte pedagógica, sabe o que foi quebrando?
sabe? Para mim ser técnico do alto rendimento, eu tenho que ter passado por tudo. Eu escolhi isso. Eu aprendi isso na minha formação. Eu passei por tudo para mim chegar aqui. Eu não posso pular a etapa. Senão, o meu atleta, quando chegar lá no sub-17, sub-19, ele vai ter, como se diz, vai faltar coisa, porque ele vai te questionar sobre algumas coisas, né? Ah, mas por que se eu fizer isso, tal? E se você não souber, qual a credibilidade você passa pro atleta? Entendeu? Eu acho que você, como técnico, você é mais que os pais do atleta ali, né? Sim. Você tá cuidando dele. E se você for um bom técnico, ele vai lembrar pra sempre de você. Ó, lembro que o Fernando me ensinou que a passada precisa começar assim, porque por causa disso, disso, disso. Então, assim, falta muito essa parte pedagógica nos técnicos. Pula, às vezes o técnico ele almeja estar numa competição grande, por status mesmo, e ele consegue. Aí chega na hora, assim, de uma final, do vamos ver, porque o técnico tem um psicológico muito bom mesmo, Sim. né? Porque imagine, tá todo mundo ali, né? Eu costumo falar para os atletas que o capitão precisa ser o capitão do Titanic. Tem uma cena no filme que o barco tá afundando, tá todo mundo morrendo, aí ele fala pra tripulação: se salve, eu vou ficar aqui. Porque ele é o último a pular do barco, ele é o que tem que pensar, que tem que fazer tudo. Eu falo também do atleta que o voleibol, os atletas são partes do corpo humano. O levantador é o coração, os ponteiros é o pulmão e o técnico é o cérebro, porque é ele que tem que pensar em tudo que vai acontecer, né? Então é isso que eu sempre coloco. E eu vejo, né, cara, eu falo para os atletas que eu atendo do voleibol o seguinte, cara, o voleibol, ele é o único esporte coletivo que não termina empatado e é o único esporte coletivo que obrigatoriamente tem 3 toques de 3 posições. Ele é individual e coletivo ao mesmo tempo. Então, assim, não adianta a minha líbero é a estrela do campeonato. Tá, mas se a levantadora não fizer a parte dela, as atacantes, né, não fazem a parte dela. Então, assim, cara, é um esporte de uma complexidade sem tamanho, né? E aí você falando assim, eu olho muito a vontade. Vontade a gente tá falando de esforço, né? Nem tanto. Nem tanto. Eu coloco vontade, porque assim, você pode ter o esforço, mas se você não for disciplinado, Tá. não vai. Mas, assim, analisar talento é muito mais fácil, concorda? Sim, claro. Quando você tem lá uma pessoa que fala, nossa, que talentosa, nasceu pro voleibol, vem. É muito mais fácil. Sim. E eu acredito que é a minoria. Vou até usar um Como exemplo. que você olha dessa Eu vou usar um forma? exemplo Assim? aqui que eu não vou citar nomes, a pessoa vai saber. Eu tenho um atleta esse ano que ele é muito bom, tecnicamente, ele salta muito, ele ataca muito, mas de grupo ele não é bom. Estou trabalhando, ele evoluiu muito, né? Conversei, tive uma conversa bem dura com ele, bem franca. Ele até chorou, ele falou assim. Aí ele fez aniversário esses dias. E os meninos do clube o pai dele levou bolo, tal, fez lá, cantou parabéns, os meninos cantaram, tal, abraçaram ele falou assim. Ele chorou, falou. E ele veio descobrir grande, viu? Eu nunca me senti dessa forma. E eu de canto só prestando atenção. Ele, os meus 2 últimos anos no voleibol, eu não fui tratado assim, acolhido dessa forma, né? Aí depois eu fui abraçar ele e falei assim, é porque você tá mudando, né? E ele é muito bom tecnicamente, né? Porque às vezes, por exemplo, eu avalio muito a postura do atleta, por exemplo. Você percebe numa seletiva aquele cara que é mala. O cara é bom, mas você fala, mas se eu colocar Vai esse me aqui, dar trabalho. vai me dar trabalho. Vai Né? me dar trabalho. Então, eu observo muito. E também tem moleque que você vê ele que tá fraquinho na seletiva, você fala assim, ó, se eu trabalhar com ele durante 3 meses, você começa a fazer uma projeção na sua cabeça. Eu acho que dá. Entendeu? E tem uns que você fala, ó, realmente. E depois, com o tempo, você encontrar aquele cara, o cara tá no time tal, você fala, caramba, olha o que eu desperdicei. Felizmente é uma coisa incerta. Já tá aqui no gatilho aqui. Você já já tá no gatilho aqui. Você já dispensou algum atleta muito talentoso por comportamento? Então, Fernando, eu tento o máximo não frustrar as pessoas. Como eu me frustrei dentro do esporte, eu falo isso para os meus professores todos os dias. Nós trabalhamos com sonhos, nós trabalhamos com pessoas acima de tudo. A gente tem que o voleibol é tudo na minha vida, mas o voleibol, quando eu for falar de pessoas, ele fica em segundo plano, né? Porque primeiro tem que ver a pessoa, o ser. Não por questão disciplinar do atleta. Já dispensei. Mas nós dispensamos o atleta que eu senti muito, porque todo mundo sabe que o clube tem um estatuto, tem regras, né?
E tem regra que você quebra que não tem muito o que você fazer. Que é negociável. É negociável. E esse atleta cometeu isso. E era um atleta que eu gostava tanto como pessoa, hoje ele faz outra coisa totalmente diferente, né? E ele era um menino que eu vi crescer, né? Ele foi meu aluno escolar, que eu trouxe ele do escolar pro alto rendimento. Jogou e ele tava no sub-19 já, né? E tinha um futuro, um levantador muito bom, alto, 1,90 m e tal. E ele cometeu essa infração que, infelizmente, a diretoria do clube falou, Caio, não tem o que a gente fazer. Né? Na época eu falei, vou conversar. Não, não tem conversa, isso é uma coisa muito grave, né? Entendi. E você traz algum peso do fato dele estar fazendo outra coisa da vida por essa decisão? Olha, peso não. Peso não, mas eu penso que às vezes talvez eu falei, poderia ser um atleta. Como tem atleta meu que hoje tá na seleção brasileira e não dava nada, entendeu? Entendi. Né? E tem alguma característica que você olha para o atleta também, do ponto de vista treinador-gestor, né? Porque como gestor você também toma decisão de outras categorias, ainda que você não seja o treinador específico, que você olha e fala assim, esse vai longe. Vamos dedicar aqui um pouco mais de atenção. Sim, acontece, ó. Quais são as características que você observa? Até assim, ó, um atleta aí que tá em casa, que tá nessa transição, que tá nos clubes, fala assim: olha, eu tenho que prestar atenção nisso, seja numa seletiva, seja num treinamento, seja no dia Ó, a dia dele. O que que ele tem que prestar Fernando, atenção? isso é um recado pra todo mundo que tá em casa, porque assim, ó, é, cara, a molecada vai fazer seletiva hoje e vão todo totalmente despreparados, né? Por exemplo, eu não sei o que é um rodízio, isso pra mim é uma coisa que, não sei rodízio, beleza, isso é uma coisa que você vai aprender. Mas é você prestar atenção, né? Você tentar fazer o seu melhor, não ficar inventando. Porque o básico é Vai a sempre melhor, funcionar. sempre funcionar, né? Porque o atleta que não dá, como eu vou falar na gíria da molecada, que não dá muito close, é o atleta que você quer. Porque o atleta que inventa na seletiva, imagina que ele vai inventar na hora do seu jogo. Entendeu? Então, assim, o atleta que faz o básico muito bem, que ele vai lá, você vê que ele tá prestando atenção, que ele tá focado. Eu acredito que são essas coisas que eu analiso bastante, né? Eu, quando eu tô na seletiva de outra categoria, que eu participo, eu até falo, mas ó, aquela menina ali, ó. A menina central, ó. Você vê, ela faz, ó, o toque dela não é tão bom, mas chega, se trabalhar com esse toque dela, melhora, tem uma evolução. Então, eu sempre tento ver a melhora. Melhora. Porque nós temos que entender também que o atleta, ele também piora, né? Sim. Então, poucas pessoas falam sobre isso. Ele é bom, ela é boa, é isso, mas, né? Nós, ó, só puxando o gatinho, nós somos um atleta hoje na seleção de base, no Sub-19, e ela joga na Superliga B, né? Que é a Madu. A Madu, ela veio pra mim no Sub-13, 14. Isso, ela começou a fazer a escolinha no JR, né? Com a gente lá. E ela já tinha irmã no Sub-15, que era a Ana Carolina na época, não conseguiu chegar, era que tinha um sonho, e a irmã dela não gostava do voleibol. Mas ela falou assim, eu não quero, eu não... E ela veio da ginástica rítmica, na época eu não gosto. Aí a mãe dela falou assim, Caio, faz essa menina jogar voleibol. Ensina, motiva ela. E às vezes ela ficava no banco comigo, porque eu não era o técnico, né, dela, da categoria, na época. Aí eu brincava com ela, como assim, não, você tem que entrar agora. Ela, não, mas não entra, ó, faz isso e tal. E foi, e tem uma evolução. E talvez, assim, se eu não tivesse observado que ela tinha foco, que ela já tinha perfil de atleta, sabe? Mas ela tinha mais vergonha do que tudo, talvez ela não chegaria onde ela chegou. Né? Logicamente, com a determinação, com a disciplina dela, que o atleta não é só o técnico, né? Sim. Que muito eu falo que o técnico é 20% só, né? 80% é a pessoa querer ser atleta, né? Muito bom. E, Caio, estamos chegando aqui, cara, já metade, um pouco pra frente da metade. Olha como passa o tempo, hein, cara? Passar rápido. Demais, demais. Quero aproveitar aqui também e lembrar aqui do nosso patrocinador, do nosso apoiador dessa primeira temporada, Art for Fight, que acredita no atleta, que acredita no esporte e tem desenvolvido as melhores vestimentas, né, pro esporte, em especial o jiu-jitsu, mas com muita qualidade. Esse é um episódio de voleibol, mas eu não posso deixar de falar do nosso parceiro. Qual foi o seu maior desafio, Caio, como gestor? O meu maior desafio, eu acho que não foi nem tanto desafio, foi imposto. Eu tive que tomar uma decisão assim, vai ou não acha?
foi quando a gente tava numa unidade menor e eu tinha que dar um passo para um lugar maior, um lugar mais visto. E eu coloco junto que isso foi um combo, junto mais um pouquinho antes, eu colocar o AJR na federação. Eu acho que foi um momento que eu pensei, eu fiquei muito feliz, né, com as pessoas que apoiavam, mas quando eu tava sozinho eu falava, será? Será que eu tô fazendo a melhor coisa? Será que eu tô preparado pra isso? Porque antes eu joguei na Federação Paulista como atleta, então eu, né, você ia lá, acabou. Mas agora não. Eu tinha que ser técnico, aí por trás tem que ser gestor, tem a parte burocrática toda por trás, que não é uma coisa simples. As pessoas acham, eu também quero. Né? É bem difícil, tem que correr atrás de patrocinador, correr atrás de apoiadores, correr atrás de você montar com a sua equipe um planejamento sólido para dar resultado. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi essas duas coisas. Entrar na Federação Paulista e eu tomar essa decisão de sair de onde eu estava no meu conforto, porque era um conforto, né? E ter que ir para um lugar maior, desafiador, com uma equipe maior, com times maiores, Sem recurso. sem recurso, muito importante, Sem né? recurso, né? O recurso eu tinha, né? Dos pais ajudando bastante. Eu dei minha contribuição. Eu acredito que eu dei minha contribuição de alguma maneira. Eu costumo falar que a contribuição maior não é nem tanto financeiro, porque você, o Fernando, que fez parte, né? O Fernando, ele pode falar hoje que ele fez parte da construção da JR, né? Fez, aí ele sabe o que a gente passou naquela construção. E hoje quem vê... há 2 semanas atrás, a gente jogou contra o Mirassol lá no clube, né? E os árbitros chegaram e me falaram assim, olha, Caio, posso falar uma coisa pra você? Com a nossa humilde opinião, a estrutura que vocês têm aqui hoje dá muito... como que eles falaram? É muito mais aceita, tem mais condições de muito clube maior, com mais condição, que cedia jogos com umas quadras que só por Deus. Entendeu? Ele falou assim, parabéns pelo esforço, que a gente sabe que não foi fácil, né? É aquela coisa que eu falo, por isso que a gente fala que o JR é uma família, né? Somos mais que um clube. Porque nos momentos que a gente mais precisou, era a família, os atletas que estavam ali presentes com a gente. Isso é fato, isso é verdade. Assim, eu presenciei de perto e lá dentro, e eu vejo que realmente o pessoal se empenha muito e abraça as causas, né? Eu acho que isso Sim. que é o mais importante. E por falar em família, né? Agora vamos fazer aqui né? Do outro lado da mesa aqui, né? Hoje, na formação dos pais, seletivo, na formação dos atletas na seletiva ou durante os treinos, qual o maior erro que os pais cometem na formação esportiva dos filhos, na sua visão? Querer intervir na formação do atleta. Eu acho que o papel do pai e da família é o papel de apoiador, né? De estar ali apoiando, dar a estrutura que o atleta precisa, familiar, né? E é difícil, né? Porque isso é uma coisa cultural nossa, do brasileiro, né? Querer opinar sobre tudo, né? Querer ser especialista em tudo, né? Você vê aí a Copa, todo mundo quer dar opinião que o técnico queria fazer, né? E os pais fazem isso, né? Os pais, eles querem, tanto pelo lado positivo e negativo, né? Por exemplo, tem pai que corneta o filho, xinga o filho, sabe? E reclama. O meu pai era um desses, tá? Que sabe, que fala, você fez errado, aponta os defeitos do filho, né? Uhum. Eu acho que isso é um papel do técnico, da comissão técnica. Eu acho que o pai tá ali pra apoiar, falar, não, conversa com o seu técnico, vê o que é melhor pra você, o que ele acha, né? E também aquela parte dessa nova geração de eu protejo demais. Então, a gente vê hoje acontecendo nos maiores clubes acontecendo isso hoje já. Por que meu filho não jogou? Por que você não deu uma chance pro meu filho entrar? Ele não é bom? Entendeu? Eu já fui uma vez abordado perguntando por que a menina não tinha passado na seletiva pra jogar a Federação Paulista, né? Então, e assim, não uma forma, tipo assim, querer melhorar, não, uma forma de querer te enfrentar, te amedrontar. Então, assim, eu acredito que essa intervenção do pai, às vezes o pai até faz por uma boa intenção, sabe, Fernando? Porque às vezes o pai fala, vou lá falar porque eu quero que venha meu filho jogar, mas isso faz parte do processo também, o atleta ficar no banco, o atleta aprender, né? E você intervir nisso, aí o técnico às vezes coloca pra jogar porque você enche o saco. Tá bom, vou colocar pra ele ficar falando na minha orelha. Muito, como acontece. Vou colocar pra jogar, senão vai falar pro presidente, vai falar pro coordenador, vai encher o saco por meu emprego. Então, e talvez isso não é sadio pro atleta. Ele tem que Sim. experimentar, porque às vezes o atleta que fica no banco, numa temporada inteira,
né? Muitas pessoas falam, é triste. Não, às vezes aconteceu isso comigo. Às vezes ele fica ali numa temporada sentado no banco, ele aprende, e no outro ano, ele é um atleta muito melhor do que ele entrasse e fizesse só coisa errada dentro do jogo e se frustrasse, né? Porque isso acontece, tem atleta que não tá preparado que entra e só se frustra, entendeu? Aí dá vontade de falar assim, ó, tá vendo? Seu pai quer ver você jogar. E tem pai que o filho tá errando e acha maravilhoso, que o pai, o importante é o filho jogar, né? E é o que acontece com essa geração hoje. E esse excesso de pressão, ele atrapalha muito, não só o Sim, atleta, mas também o clube, né? Você como sim. gestor, você tem... Sim, porque como se diz, a gente na parte da gestão, você tem várias coisas para você se preocupar, né? Imagina o técnico, ele tem ali o papel de que ele quer ganhar o jogo, né? O objetivo dele é ganhar o Sim. jogo, né? Ser campeão, levantar a taça. Então ele tem uma meta ali, um planejamento. Aí por conta de uma intervenção de um pai, quebra esse planejamento, porque ele tem que colocar atleta X porque o pai tá ali, porque senão vai reclamar, ele pode perder o emprego, vai ter reclamação, então isso atrapalha bastante, né? A gente tem que entender que isso faz parte do processo. Nós estamos falando de uma coisa participativa, lá da base, da escolinha do sub-12, sub-13, que o moleque precisa jogar, a menina precisa jogar pra ela aprender, no sub-14 também. Mas, quando a gente fala de alto rendimento, de você pensar daqui 2, 3 anos no atleta, você precisa, como se diz, Dá volume dar para ele, né? volume e também Minutagem. ele precisa também passar por alguma frustração, que ele vai ter que estar no banco, que você estar no banco também é muito importante, você torcendo, dando apoio ali, entendeu? E na hora que ele entra em quadra, que ele tá no banco, Ele precisa ser apoiado. exatamente. Mas é muito difícil, né? Como a gente falou que o esporte, o vôlei em especial, ele é coletivo e individual ao mesmo tempo, né? E o que eu vejo por uma questão de posições muito definidas, né? Existe uma concorrência dentro do time também, né? Sim, Então, assim, olhando num geral e na minha experiência com alguns atletas que eu já atendi, e aí percebendo dentro de quadra nas competições, eu vejo que quando troca uma posição ali, né? Então sai a oposta, entra a oposta. Aí entrou outra oposta, a mãe da que saiu torce contra a menina que tá em quadra, sabe? sim, eu A já tive. ponto assim de botar a perder o jogo, botar a perder o campeonato muitas vezes porque a minha filha perdeu o lugar para sua filha, Exatamente, né? não tem aquele pensamento coletivo, né? Nós temos que torcer pro É, AJR, né? A gente não pode torcer para atleta X, né? Então, já aconteceu diversas vezes de o pai pegar e falar para os pais: "Ah, eu não vou torcer, minha filha não tá jogando". eu vou torcer contra, né? Não, eu presenciei algumas vezes. Já presenciei algumas vezes. É triste. Como pai, inclusive. E o que sabe o que mais chama atenção, Fernando? É que o atleta que tá ali, que é o pai que tá torcendo, o atleta se sente mal, Sim, você entendeu? Muitas vezes o pai atrapalha o atleta. sim. Né, ele atrapalha. Esse ano, eu até levei numa esportiva, né, porque era um vozinho, nunca tinha visto o netinho jogar, tal. E eu estava num jogo da Federação Paulista, um jogo pau a pau, foi 3-2 o jogo no masculino sub-17 e, meu, o tie break foi 17-15, né. Nós perdemos infelizmente, mas foi uma recuperação dos meninos incrível. Aí o vôlei júnior falou assim, eu estava assim, me cutucou, que eu estava falando com os meninos assim, né. Aí eu tentei disfarçar que não era comigo, porque na hora eu tô naquela pilha, né, naquele aí eu respirei, eu falei: "Oi, senhor". Ele: "Você não vai colocar meu netinho pra jogar? Eu vim de tão longe pra vir ele jogar". Sabe, no momento, assim, como técnico, você quer perder, arrancar os cabelos fora. Mas você tem que ter inteligência emocional de entender também aquele, né, porra, o cara veio lá de longe, é um senhorzinho, ele não entende. Aí coloquei o netinho dele pra jogar, aí acabou o jogo, eu acho que falaram pra ele, ele foi até mim, me abraçou, pediu desculpa, falou que não sabia, é que falei: "Não, fica tranquilo, já passou", entendeu. Mas em que momento ou em que categoria que você vê, como gestor agora, tá, o Caio? Fazendo aqui um pouquinho advogado do diabo, né? Em que momento ou em que categoria que você percebe e vê que não é mais inclusivo o esporte de alto rendimento? Por exemplo, cara, eu entendo assim, um jogo de federação ele Inclusivo. não é, porque as meninas estão comendo bola de montão. Sim.
né? Eu tenho atleta que eu atendo que é 17, a menina salta para cima da rede e bate absurdamente forte. Então, em que momento você, como gestor, você tem que ter o pulso firme, uma decisão mais pé no chão, olhando seja para o clube ou olhando para a preservação do atleta, do elenco, que você fala, não dá. Fernando, que nem você comentou, né? Você vai lá na JR, a gente joga diversos campeonatos, competições durante o ano. E tem a federação que é o meio de todos os atletas, né? E esse atleta que não tá preparado, infelizmente, ele não vai poder jogar a federação nem no Sub-14, né? Porque você imagina, você tá ganhando um set ali na federação, jogando com um time, como já aconteceu, né? É, com um time forte, a gente. Aí mudou o set, tem que colocar a Flama pra jogar. Não, você não pode ter esse pensamento, né? Você tem que estar ali em busca do alto rendimento. Agora, se você tá numa categoria que você joga uma competição média aí de um escolar e é pra rodar todo mundo, aí tudo bem. Aí até o sub-17 lá, que é essa categoria aqui no escolar é o sub-18, você coloca, porque é para participação, para desenvolvimento do atleta, para ele aprender. Agora, sendo uma federação, nem aos iniciantes, que é o sub-13, dá para você pensar, né? Que a gente fala, elas são pequenininhas. São pequenininhas, são maiores que a gente, tá? Hoje em dia, Sim, minha sub-13 aí estão quase sim. 1,75 m. Então a gente tem que sempre analisar o tipo de competição. E eu, como gestor, eu sempre falo pro professor o seguinte: deixe bem claro a proposta pro seu atleta e pra família, Pra família. né? Eu, eu não tinha ninguém por trás de mim pra falar, calma, Caio. Mas eu, quando eu treinava o Sub-14, fui campeão da Liga Regional em 2014, 13, foi antes da pandemia, um ano antes da pandemia, não me recordo. 18, 19. Eu peguei. 2018, Não, 19. acho que foi. Aí eu peguei e eu tinha o Sub-14, que tinha essa menina que é a Carolzinha, que você falava. Hoje ela tá na Argentina fazendo medicina. Ela falava assim: tio Caio, vamos que dá. É. E eu chegava todo jogo pra elas e falava assim: olha, nós queremos ganhar ou queremos perder? Nós queremos ganhar, Caio. Aí eu falava: então, tem peças hoje que vai ser necessário torcer somente. E a torcida vai ser muito importante, porque a energia de vocês vai ter que contagiar quem tá em quadra. A gente pode deixar quem tá em quadra morrer. Tudo bem? E a vitória é por todo mundo, desde quem pega a água até quem corta, ataca a última bola. Então eu sempre joguei de maneira limpa com meus atletas, né? Boa. Sempre falei, antecipei, falei que nem, por exemplo, muitas vezes acontece que eu vejo, você tira os titulares de quadra e coloca os reservas. Os titulares eles não torcem com a mesma garra, com a mesma, pra quem tá lá. E eu falo, não. Nesse momento, você é importante no Vira banco. concorrente, né? Entendeu? Nesse momento você é importante no banco, né? Que nem tem atleta que é ótimo de grupo. Tem atleta que é ótimo de grupo. Nossa, tem atleta que você fala assim, ele joga pouco, mas quando ele tá ali no banco, ele consegue ativar, às vezes você mesmo tá nervoso, ele é o atleta que vai conseguir acalmar a equipe. Fala, gente, bora, calma, a gente consegue. A gente jogar mais que isso. Entendeu? Tem atleta que é importante em algumas funções, né? A gente precisa ter. Sim. Eu vejo que tem três características bem importantes, né, no esporte como um todo, né? E eu acho que talvez no meio empresarial, eu arriscaria dizer que eu acredito o seguinte: o primeiro dele é pertencimento. Pertencer é bom. Sim. O segundo é acolhimento, né? A gente falou sobre isso. Mas não adianta você pertencer e ser acolhido se você não tiver reconhecimento. Sim. Então, o fato de você. Assim, eu de verdade, eu nunca, em todos os anos que a Mariana jogou, né, federação ou não federação, eu fui até o treinador pedir espaço. Pelo contrário, eu nunca fui pedir nada. Eu tinha oportunidade de pedir muita coisa para muita gente. Uhum. E eu nunca fui pedir porque eu acho que são vitórias e derrotas dela, Exatamente. né? Então a gente teve a oportunidade de ficar junto um bom tempo ali. Eu nunca, em hipótese alguma, eu recorri ao acesso que você me deu para eu pedir alguma coisa. E é incrível, Fernando, assim, para as pessoas, porque as pessoas acham que não, né? As pessoas, é puxa saco. E é incrível que a gente nunca
tocou em assunto assim, ai, do que a Mari tem que, não sei o quê. A gente sempre conversou sobre coisas do clube, Sim. né? Você sempre falou, Kai, o que você acha de a gente fazer um projeto com as meninas? Né? O que eu sempre achei muito legal, sempre quis incluir as meninas. Kai, vamos fazer um trabalho psicológico com as meninas, pra inteligência emocional disso pra todas as meninas. Então isso que é aquela coisa, Fernanda, mostra que você pensa no coletivo, né? Sem contrapartida. Eu acho que assim, o desafio, eu falo pros dois, tá? O desafio deles são deles, os meus são meus. Eles não têm que fazer o meu papel e eu não tenho que fazer o papel deles. Eles precisam construir isso. É óbvio que quando chegou numa situação um pouco mais delicada, que ela não tenha estatura e envergadura para resolver, o pai e a mãe têm que interferir, obviamente. Mas com educação, com direcionamento, sem nenhum tipo de agressividade, né? Nesse sentido, Mas eu acho porque que nesse caso, Fê, é o que eu costumo falar. Sabe o sonho que você não conseguiu realizar? Aí eu quero colocar o sonho, o que eu queria, o meu a sonho em você. frustração dos pais vai pra Exatamente. criança, né? Você pode, porque assim, a gente fala muito do atleta que quer, que quer, que quer, e o pai. Nós também temos aquele lado do atleta que não quer, né? Eu tive um ano, dois atletas gêmeos. Um, os dois eram super habilidosos, 1,90 m, jogando sub-17 central, potente os dois, né? E um deles falava, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Ó, eu quero fazer. Na época ele queria servir aeronáutica, aí ele falava assim, cara, eu quero isso, isso, isso. Mas eu tô aqui porque meus pais querem que eu esteja aqui. O meu irmão gosta, então eu venho por ele. E o incrível que parece chegava no jogo, na hora que eu fazia a escalação, colocar, ele falava assim pra mim, aí tinha o outro central, ele falou, ó, coloca outro. E eu vou ficar só torcendo aqui. Pra mim já tá de bom tamanho. Então assim, eu via que ele não queria. Né? Ele tava ali, cumpria, se divertia, jogava quando colocava ele em quadra. Ele fazia muito bem o papel dele. Então eu falava assim, meu, você tem talento, né? Aproveita. Mas tem os dois lados da moeda, né? Muito bom. Caio, estamos quase estourando no tempo aqui. Tem um último bloco aqui, que é um bate-bola, né? Um toque 2-2 aqui. Vamos levar para o voleibol. Mas, assim, para a gente ir fechando essa parte aqui, cara, o convite está aberto para mais vezes. Tem um roteiro imenso que eu queria te perguntar um monte de coisa, mas acabou. O tempo tá se Eu falo esgotando. demais. Você acredita que o comportamento dos pais pode fechar as portas para seus filhos no Sim, esporte? demais. Sim, porque no voleibol a gente troca figurinha, né? E eu recebo muitos atletas que falam, ó, eu vou atrás, e o pai. Manda mensagem pro pai que tá nos assistindo ali, que esse é Pai, importante. isso é muito importante. Deixe seu filho viver o voleibol dele, porque a gente troca figurinha. Muito atleta, o atleta é bom, mas a gente fecha as portas por conta dos pais. Que a gente recebe, né, Fernando? Figurinha, falando, ó, esse pai aí vai intervir, esse pai ele causou problema aqui. Então, assim, a gente, pra não ter problema, a gente prefere evitar. Então, pai, deixa, vai lá, vai aplaudir seu filho, vai comemorar, vai chorar, vai gritar, vai ficar nervoso, né? Mas deixe seu filho jogar o voleibol dele, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Caio, pra gente finalizar aqui, ó, em uma palavra, um bate-bola, 2-2 aqui, tá? Eu solto uma palavra, você vai responder com uma palavra, rápido, direto ao ponto. É o nosso bate-bola rumo ao topo. Liderança, Capacidade, disciplina, foco, família, união, talento, depende, pressão, constante. vitória. Nossa, a palavra fugiu da minha cabeça. Vitória. Ai, fugiu a palavra da minha cabeça, gente. Deu branco. Conquista. Derrota, Derrota. Consequência. vitória. Ai, meu Deus. É consequência também de um trabalho que você vai ter. Gestão, Pra poucos. clube, Minha família. AJR, Tudo. voleibol. Minha vida. Depois de todos esses anos no esporte, e eu sei que tem muitos outros anos pela frente, o que é pra você ser atleta? Ser atleta é superar desafios. Eu aprendi que o atleta ele não é um ser humano, ele é um extraterrestre. E ele precisa todos os dias superar um desafio novo. Seja com a dor, seja com a pressão, seja com alegria. Porque as pessoas só têm mania de querer falar o ruim. Mas quando você é campeão olímpico, quando você é campeão de alguma coisa, você tem aquela pressão que você tem que sustentar isso.
Porque você imagine, o AJR é campeão paulista esse ano. O ano que vem, o que as pessoas querem? Que o AJR seja campeão paulista de novo. Aí as pessoas vão pra cima com tudo do AJR. Então, sustentar também a vitória, o status também não é fácil. O que significa rumo ao topo? Dedicação. Acho que se você tem dedicação, tá focado, porque foco ninguém vai te ensinar. Você precisa aprender o que é foco, você precisa ter o foco, né? Você vai chegar onde você quer que chega. A JR daqui 5 anos. Ah, olha, é muito difícil Você que é um falar. cara sonhador, Olha, você que trouxe... E ó, esse ano nós temos uma novidade, né? A JR pela primeira vez vai pra Taça Paraná. Uau, que E legal. o ano que vem, se Deus quiser, nós temos um CBI à vista aí. Que legal, muito feliz por isso. E eu vi nascendo isso aí, hein? É. Eu posso falar que eu tive alguns almoços lá que a gente colocou o dedinho também. Foi, que legal, falava, que projetava. bacana. E antes que acabe, que esqueça, essa semana eu fiquei muito feliz, né? Porque o JR, a gente já conseguiu colocar 3 atletas dentro da seleção brasileira de base. E a gente teve a notícia que o Matheus Bento, né? Que é o Matheus Passarelli pra gente conhecer mais, tá na seleção brasileira, na Série B, né? Teste pra jogar oficial. O moleque veio da nossa base e isso é muito legal, a gente ficou muito feliz, a gente recebeu essa notícia aí bem feliz. Um beijo pro Matheus, pra família dele, pro Mauro que acreditou no nosso projeto, assim como você. Lá no começo, lá atrás, você falava, Caio, vai que é o JR, você vai ver essa criança crescer bastante. Show de bola. Caio, que maravilha de papo, que delícia de tempo dedicado, como sempre, né? Sempre admirei muito o trabalho e sua fibra, sua força ali Obrigado. de trabalho e me vi em alguns momentos ali nos desafios que vocês tiveram ali, vem tendo, eu tenho certeza disso. Pode contar sempre comigo, eu tô talvez um pouco distante, mais perto. Muito bom, cara, muito bom. Aproveita, já deixa ali os contatos, né? Não só os seus contatos, mas do AJR, quem quiser também patrocinar ou, enfim, saber um pouco mais do projeto, o espaço é seu. A gente já está estourando ali no tempo, Tá. mas Não, assim, contato pelo Instagram, né? Esse é a JR Voleibol, né? Ou pelo meu também, Caio Underline Marques 3 Oficial. E o clube tá aberto para quem quiser conhecer, visitar. Estamos lá. na Vila Matilde. Na Vila Matilde, aqui na Zona Leste agora. Já estamos na Zona Leste, mas estávamos no Parque São Lucas, um pouquinho mais escondido, eu costumo falar. Agora nós estamos na Vila Matilde. Muito bom. Caio, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço. É uma pena que a gente tem tempo, mas o convite está aberto, tem muita coisa para a gente falar ainda. Sempre que você quiser, Ser Atleta Cast está à sua disposição aqui para vir contar um pouco mais das novidades, da história. E a casa tá disponível aí, não só para você, mas também para todos do AJR aí. Eu que agradeço, Fê, pelo espaço, pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite. E espero ter podido contar a história, que todo mundo é curioso para saber a história da JR, como que a gente leva. E, se Deus quiser, estamos aí sempre quando você precisar. Show de bola. Obrigado. E é isso aí, turma. Você que ficou com a gente aqui até o finalzinho desse episódio do Ser Atleta Cast. Compartilha com seus amigos. Se você gostou, se você não gostou, compartilha com os inimigos. Né? Que é coisa ruim a gente manda porque a gente não gosta, né? Verdade. Então compartilha de qualquer jeito, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo aquilo lá que os blogueiros fazem, a gente vai fazer também. Esse foi mais um episódio do Ser Atleta Cast, porque todo mundo vê medalha, mas poucos conhecem a jornada. Até o próximo episódio e rumo ao topo.